Fala rapaziada, beleza? Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui para falar sobre Rafinha, né, no geral, sobre a lesão do Rafinha e o que isso pode mudar para a seleção brasileira e também no contexto geral de time no todo, né? Já que, na minha opinião, o Rafinha é um jogador muito importante, muito importante para aquilo que o Ancelotti quer no caso de boa recomposição de bola e também velocidade no ataque, né? A gente sabe que o Brasil não consegue fazer isso até então, né? Só conseguiu fazer contra o Haiti, mas foi contra o Haiti, né? Contra as seleções grandes a gente vai ver mais à frente, eu acredito que sim. Acho que a Escócia já vai ser um bom teste. Contra Marrocos, todo mundo falou que foi por conta de estreia, essas coisas. Eu percebi que a galera realmente ficou um pouco nervosa, assim, alguns jogadores tiveram algumas mudanças, mas falando sobre Rafinha, cara, tipo, eu acredito que vai ser um desfalque muito importante para o decorrer desse campeonato. E parece que tudo indica que o Rafinha nem consiga retornar caso o Brasil precise dele mais para frente. Segundo a matéria que eu estou vendo aqui sobre a lesão do Rafinha, né, que a CBF soltou, o atacante Rafinha ele tem a lesão confirmada na região da posterior da coxa e precisa de um tempo a mais para se recuperar. Para a CBF, a situação do Rafinha não é considerada grave, já que o atacante ainda pode retornar durante a Copa do Mundo. E a informação do jornalista Diogo Dantas é que aponta que o jogador ele pode voltar na possível quarta de finais, entre 9 a 11 de julho. A gente está no dia 21, então digamos que são quase 2 semanas aí para tratamento, ou até 3, da lesão do Rafinha. E eu acho muito difícil, porque eu acredito que o Brasil possa ter dificuldade de chegar até a quartas, e até se o Rafinha retornar, até lá o Ancelotti já vai ter encontrado alguma solução, não vai usar o Rafinha assim logo de cara, né? Pode ser numa possível semifinal ou até final, né? Que é um sonho muito distante, sejamos sinceros. Mas o que tudo indica é que o camisa 11 da seleção aqui, né? Que teve um desconforto durante o jogo contra o Haiti, por conta dele já sentir que possivelmente poderia ser lesão, né? Ele não forçou tanto assim, igual como foi o jogo contra a França, né? E mesmo ele se sentir lesionado, ele ainda continuou ali o primeiro tempo todo e depois acabou prejudicando até o próprio clube que paga suas contas, né? Que é no caso do Barcelona aí, que ficou fora dessa reta final, e foi um desfalque muito importante na minha opinião também, falando de Barcelona. E o ponto que eu falo no questão tática em si é que agora o Ancelotti ele vai ter que pensar numa opção para o Rafinha, né? Para quem vai ficar no lugar do Rafinha. Primeiro a gente vê logo de cara que possivelmente possa ser o Luiz Henrique, né? Mas o Rafinha ele jogou de segundo atacante contra o Haiti. Se você parar para observar, foi Matheus Cunha e Rafinha jogando ali naquela grande área. O Rafinha muitas das vezes jogando um pouco mais para o lado direito do campo, mas no geral foi isso. Agora a gente vê se isso vai ser uma boa escolha, pensando em Luiz Henrique um pouco mais à frente, assim, eu acho que não. Possa ser que ele recue um pouco mais o Luiz Henrique para o lado direito, né? Ou possa até colocar um outro jogador, assim, sei lá, botar um Igor Thiago da vida. Ou então até o Endrick, né? Todo mundo tá falando do Endrick. Eu não acho que o Ryan seja jogador para agora, assim, né? Eu acho que o Ryan não tá pronto para essa Copa do Mundo. O Ryan é muito novo e eu acho que ele sentiu a pressão do primeiro jogo que foi contra o Haiti, né? Não estou desmerecendo o Ryan. Para mim, o Ryan é um belo jogador e tem tudo para crescer. Aí vai ser muito importante para a gente mais para frente. Mas para agora, eu acho que o Ryan não precisa ter testado. Muito pelo contrário, eu acho que quem deveria ter uma chance de realmente jogar nessa seleção agora seria o Endrick. Para mim, é um jogador que já joga na Europa, fez um segundo semestre muito bom pelo Lyon e tá com sede, né? Tá com sede de fazer as coisas acontecerem. A gente viu logo quando ele entrou, ele fez aquele gol lá contra o Atlético que foi anulado, né? Mas o cara entra com sede, isso aí a gente não pode negar.
E no geral é isso, é ver como o Ancelotti vai pensar nisso por questão também de recomposição de bola. Não sei se o Luiz Henrique pode ser considerado um bom marcador, o Ryan também, no tempo que ele jogava no Vasco, eu não vi ele voltando muito para marcar, né? Não sei se ele faz isso no Bournemouth, não acompanhei da mesma maneira que eu via no Vasco, mas eu acho que para esse jogador seria o Endrick, né? Mas a gente sabe que o Endrick tem todas essas questões aí de não ter muita chance com o Ancelotti, todas essas, como é que posso dizer, essas intrigas, mas no geral é isso. E para falar no final, é uma notícia que eu vi ontem no Metrópole também, que é essa daqui, né? Para dizer que eu não estou inventando. O Rafinha, cara, ele pode deixar a Copa do Mundo para resolver o problema da vida pessoal, afirma aqui o repórter Robson Morelli. As informações que apontam é que o Rafinha está enfrentando crises financeiras e ele está pensando muito assim do como vai resolver isso, né? Ele achou que a convocação para a Copa do Mundo fosse ajudar a buscar novos contratos, novos patrocinadores em si, para arrecadar mais dinheiro, né? No geral é isso. E o que fala aqui é que o Rafinha ele pode ser afastado, né, por conta da lesão, mas também, segundo informações de bastidor, o Rafinha está enfrentando diversos problemas financeiros pessoais e em um mês em que o jogador tenta esquecer o que acontece na vida, com o Rafinha parece que isso não está acontecendo. Aqui está dizendo que o Rafinha ele está tentando de tudo para arrecadar mais dinheiro, né, com patrocinadores, e o Rafinha também está atrás de novos contratos. Eu vou colocar esse link da notícia que eu vi aqui no Metrópole. Isso aqui, afinal, para mim, isso não é o destaque do vídeo, é mais para falar que é uma coisa interessante que eu vi nas notícias, né? Isso me pegou um pouco, porque o Rafinha, ele ganha bem, né, no Barcelona, se eu não me engano, o contrato dele, o que foi renovado é 18 milhões de euros por ano, fora as luvas, fora os patrocinadores, tudo isso aí. Não sei como é que é a vida do Rafinha pessoal, estou longe de julgar qual é o problema financeiro dele, ou algo do tipo, se tiver, né? Até então, o que a gente vê na notícia, a gente não pode acreditar 100%, mas, no geral, é isso aí. Tomara que o Rafinha não... O que mais me choca é que o Rafinha possa sair da Copa do Mundo, né? Tipo, para resolver o problema da vida dele. Ele tem todo direito também, mas seria um desfalque aí, se a casa se recuperasse a tempo, a gente precisasse dele, né? Seria um desfalque muito grande aí para a seleção brasileira. Mas no geral é isso, pessoal. É mais para falar aqui a minha opinião sobre o desfalque do Rafinha. Comente aqui o que você achou, né? Eu sei que uma galera estava torcendo para que o Rafinha se machucasse. Cara, teve um vídeo, um short que eu postei aqui no YouTube, e a galera falando que já foi tarde, era para ter se machucado antes. É incrível ver que tem o Rafinha tem um hate muito grande, né? Basicamente é quase parecido com o do Neymar, quando o Neymar se machucou também. Mas no geral é isso. Comenta aqui o que você achou do vídeo, se inscreve no canal, dá um gostei aí para ajudar a gente. Até mais. Tchau.